Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de vetores. Eu resolvi começar o nosso estudo da mecânica pelos vetores porque alguns alunos não conseguem se dar bem em alguns tópicos da mecânica por causa de uma deficiência em vetores. Então é o seguinte, vetores é a base para constituir um conhecimento para que você consiga avançar em alguns assuntos da mecânica, como por exemplo, lançamento horizontal, lançamento vertical, as próprias leis de Newton, tá? Se você não tiver um bom conhecimento em vetores, provavelmente você não irá conseguir acompanhar ou resolver os problemas de forma satisfatória nesses assuntos que eu falei, quantidade de movimento, impulso, as leis de Newton, tá certo? Antes da gente começar, você já pode baixar aqui embaixo do vídeo o material com a teoria, os exercícios de classe que eu vou resolver nessas aulas, os exercícios de casa para você resolver e um outro documento, pessoal, com a resolução. Veja, não é o gabarito, tá? É o gabarito com a resolução da tarefa de casa, que é muito importante que você faça. Mas assim, só faça a tarefa de casa, tá? Depois de você ter visto toda a teoria comigo, porque depois de toda a teoria, você terá a base para conseguir fazer todos os exercícios de forma satisfatória, tudo bem? Então, vamos lá, vamos começar o nosso curso de vetores. Isso aí, ó. Primeiro que são vetores. Pessoal, eu costumo dizer que vetor é um número orientado. Vetor é um número orientado, tá? Porque na física existe uma grande divisão entre dois tipos de grandezas. Existem as grandezas escalares, que são grandezas, pessoal, que basta apenas um número e uma unidade para ela ficar perfeitamente entendida. Por exemplo, a massa. Se eu perguntar qual é a tua massa e você me responder, professor, minha massa é 70 quilos. Ótimo! 70 quilogramas, ou seja, um número e a unidade, e essa informação está perfeitamente entendida. O tempo também, que horas são? Ah, são 2 horas e 30 minutos, acabou. Tá? Temperatura, está fazendo quantos graus Celsius? Ah, está fazendo 30 graus Celsius. Ótimo. Corrente elétrica em amperes, energia em joules, são grandezas, pessoal, que a gente chama de grandezas escalares. Basta apenas um número e a sua unidade de medida. Em contrapartida, existem as grandezas vetoriais. Essas precisam de 3 informações para ficarem perfeitamente entendidas. Ela precisa de um módulo, de uma direção e de um sentido. Por exemplo, velocidade. Se você disser, cara, estava andando de skate, ó, e eu consegui imprimir no meu skate, sei lá, ó, 60 km por hora. Aí eu vou dizer, 60 km por hora para onde? Descendo uma pista ou subindo a pista? Sentido norte ou sentido sul? Em qual direção você estava andando? Veja que essas perguntas eu não faço quando você me fala qual é a tua massa. Imagina, alguém pergunta a tua massa, você fala, eu tenho 80 quilos. Alguém fala, para a direita ou para a esquerda? Faz sentido? Não faz sentido, porque a massa é uma grandeza escalar. Então, todas as grandezas vetoriais, pessoal, precisa de um número, que é o módulo, que é o tamanho, né? A direção e o sentido. Vamos falar aqui de alguns exemplos. Velocidade, deslocamento, força, quantidade de movimento, aceleração, impulso. Não existem só essas, tá? Tem outras grandezas que são vetoriais. Eu apenas te falei aqui alguns exemplos dessas grandezas. Tudo legal, pessoal? Então é o seguinte, ó. Vetor é um número orientado. O vetor serve para representar essas grandezas vetoriais que eu te falei aqui. Tá? Então, como é que a gente dá um exemplo aqui? Ó. Imagina que Dona Maria está na cidade A. Tá? Ela está numa cidadezinha A e ela quer ir para uma cidadezinha B. Pessoal, eu posso representar o deslocamento de Dona Mariazinha da cidade A para a cidade B por um vetor. Esse vetor que sai da cidade A e aponta para a cidade B, eu chamo de vetor deslocamento. Bom, o exemplo de Dona Mariazinha não está legal, né? Porque 40 centímetros é muito pequeno. Então vamos dizer o seguinte, vamos dizer que uma formiguinha quis ir da cidade A para a cidade B, tá? Para uma toca A até uma toca B, enfim, na casinha dela lá para a casinha da amiguinha dela, tá? Então Dona Mariazinha agora vai ser uma formiguinha. Então eu posso representar o deslocamento dessa formiguinha, né? Traçando um vetor do ponto de saída até o ponto de chegada. O módulo desse vetor, pessoal, o tamanho desse vetor é 40 centímetros.
tá? Eu posso dizer, pessoal, que esse vetor ele está inclinado com relação à horizontal por um ângulo de 60 graus. Então já estou te falando qual é a direção do vetor. Direção, pessoal, é a inclinação do eixo do vetor. Essa direção pode ser vertical, pode ser horizontal, pode ter alguma inclinação, se você me disser qual é o ângulo, como o exemplo da nossa Mariazinha aqui. Eu estou falando para você que o ângulo do vetor com a horizontal é de 60 graus. Então eu estou te informando a direção do vetor de deslocamento de Mariazinha, tá? E o sentido eu posso dizer que é de A para B. Pessoal, as pessoas confundem muito direção com sentido. Você não irá confundir mais, tá? Olha só. S de sentido, S de seta. S de seta, S de sentido. Então a seta de um vetor te diz o sentido do vetor. Então, como essa seta está apontando de A para B, o sentido é de A para B. E a direção é apenas a inclinação. Veja, numa mesma direção eu posso ter dois sentidos. Por exemplo, essa direção inclinada aqui, ó, essa direção inclinada aqui de Mariazinha, tá? Eu posso dizer que ela pode estar indo de A para B, que é o sentido, ou posso dizer que ela está indo de B para A. Então veja que essa mesma direção aqui eu posso ter dois sentidos. Depende de onde a seta está apontando. De novo, S de seta, S de sentido. Então tá aí, ó, as três características de um vetor. Módulo, a intensidade, o tamanho do vetor. Direção, a inclinação do vetor, que nesse nosso exemplo é 60 graus. E o sentido, né, a orientação para onde está apontando a seta do vetor. Tudo bem, pessoal? Então, vetor é um número orientado com três coisas: módulo ou intensidade, direção e sentido. Tudo bem? Vamos fazer vários exemplos nessa aula de hoje. Notação. Como é que eu represento um vetor? Ó, pessoal, para dizer que uma grandeza é vetorial, eu dou o nome de uma letrinha, que pode ser maiúscula ou minúscula, tá? Geralmente é minúscula, e eu coloco uma setinha em cima dessa letra. Essa setinha serve apenas para dizer que a grandeza A é uma grandeza vetorial. Isso não significa dizer, pessoal, que o vetor A está apontando de acordo com essa setinha que está em cima da letra A, tá? É só para dizer que A é um vetor. Então veja, A é um vetor. Nesse caso, esse vetor tem 8 unidades. Pessoal, unidades pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser metro, pode ser newton, pode ser metro por segundo quadrado, que é a aceleração. Então unidade é uma coisa arbitrária. Então veja, esse vetor A, que eu estou te falando, ele tem direção vertical, sentido, olha a seta, para cima. E o módulo dele, 8 unidades, tá? Eu posso representar o módulo de um vetor, quando eu for escrever, por duas barrinhas, ó, né? Dizendo o seguinte, o módulo do vetor A, 8 unidades. Ou, que é a que eu mais gosto de usar, porque é chato você ficar escrevendo A, vetorzinho em cima, e o módulo. Eu simplesmente, pessoal, omito a setinha de cima de A e digo que A é igual a 8 unidades. Então, o que é que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que o vetor A tem módulo, ou tamanho, ou intensidade de 8 unidades, tá? Veja que eu não coloco as barrinhas, mas eu também não coloco o vetorzinho em cima. Ou, né, isso aí que eu estou escrevendo agora está errado. Porque eu estou dizendo que o vetor A tem 8 unidades. Isso aí está errado, tá, pessoal? Isso aí está errado. Porque se eu tenho uma igualdade, do lado esquerdo da igualdade eu tenho que ter um vetor. Do lado direito da igualdade eu tenho que ter um vetor também. Então dizer que um vetor A é igual a 8 unidades está errado. Porque um vetor eu tenho que ter 3 características. Então essa última informação ela está equivocada. Tudo bem? Igualdade vetorial. Professor, como é que eu tenho dois vetores iguais? Bom, eu vou desenhar para vocês 4 vetores aqui, ó. Fica de olho na tela que eles vão surgir agora. Vetor A, tá? Vetor B, vetor C e vetor D. Todos esses vetores, pessoal, têm 4 unidades. Mais uma vez, essas unidades são unidades arbitrárias, tá certo? Pode ser metro se for deslocamento, newton se for força e por aí vai. Bom, pessoal, veja, né, que para que eu tenha vetores iguais, vetor tem 3 coisas, cara. Módulo, direção e sentido. Se eu digo que um vetor A é igual a um vetor X, por exemplo, esses dois vetores têm que ter mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Se eles tiverem mesmo módulo, mesma direção, mas se tiver sentido diferente, acabou a parada. Eles já não são iguais porque eles diferem em uma coisa. Então, para eles serem iguais, eu tenho que ter 3 coisas iguais.
módulo, direção e sentido. Então, se você olhar para esses 4 vetores que eu acabei de desenhar, fica fácil você ver que o vetor A é diferente do vetor B. Apesar de eles terem mesmo módulo, 4 unidades. Mas o que é que eles têm de diferente? Sentidos. Veja, o vetor A aponta para a sua direita e o vetor B aponta para a sua esquerda. Eles têm mesmo módulo, 4 unidades, mesma direção, que é horizontal, mas têm sentidos o quê? Contrários. Então, eles são vetores diferentes. Tudo bem? Veja que, da mesma maneira, o vetor B é diferente do vetor C, porque eles têm sentidos opostos, tá? O vetor D, ele é diferente de A, ele é diferente de B e ele é diferente de C, porque ele tem uma direção inclinada, veja. O A, o B e o C são vetores horizontais, né? O vetor D já tem um certo ângulo para baixo aqui, ó. Então, pelo fato dele ter direção já diferente dos outros, ele já é um vetor diferente. Você consegue perceber quais são os únicos desses 2 vetores que eu posso dizer certamente que são vetores iguais? O vetor A e C. Os vetores que são iguais são os vetores A e C. Por que os vetores A e C? Porque eles têm mesmo módulo, 4 unidades, mesma direção, são horizontais e mesmo sentido, aponta para a tua direita. Tudo bem, pessoal? Então, fica atento aí quando eu disser que 2 vetores são iguais. Componentes de um vetor. E aí, prof, o que significa dizer que um vetor tem uma componente? Pessoal, talvez esse seja o tópico mais importante da nossa aula, dessa nossa aula aqui de introdução a vetores, tá? Por quê? Muitas vezes é necessário no estudo da mecânica a gente decompor vetores, decompor uma força. Então, às vezes você tem uma força inclinada aqui, mas eu não quero a força como um todo. Eu quero apenas a componente horizontal dessa força, ou a componente vertical dessa força. Se você não tiver habilidade em decompor um vetor, achar suas componentes x e y, basicamente você terá dificuldade lá na força de atrito, você terá dificuldade nos bloquinhos das leis de Newton, tá? Então é muito importante você compreender isso aí com bastante calma, as componentes de um vetor. Vamos comigo, olha só. Eu vou pegar aqui, pessoal, esse vetorzinho, tá certo? Um vetor qualquer, arbitrário. Ele está com uma certa inclinação aqui, tá? E eu quero, pessoal, desenhei aqui para vocês o plano x, y, y na vertical e x aqui, tá? E eu quero achar quais são as componentes x e y desse vetor. Galera, para achar a componente x, é como se você colocasse um solzinho aqui em cima do vetor. Deixa eu pegar aqui minha caneta. É como se você colocasse aqui, ó, um solzinho aqui em cima do vetor, e esse solzinho, pessoal, vai produzir uma sombra aqui embaixo, tá? Imagine que o vetor é uma coisa sólida, e essa sombra aqui embaixo, ó, né, vai ser exatamente a componente x do vetor. Analogamente, se eu colocar esse solzinho aqui, ó, se eu colocar esse solzinho aqui agora, né, veja que aqui no eixo y vai produzir uma sombra. Essa sombra é a componente y do vetor. Vamos ver aqui na animação, olha só. Deixa eu colocar essa coisa aqui embaixo. Caneta, pronto. Olha só, esse aqui é um vetor A, tudo bem? Eu vou traçar uma vertical, né, paralela ao eixo y, que passa pela extremidade do vetor A. Pessoal, a sombrinha embaixo de A, ó, é exatamente a componente x do vetor, que eu chamo, portanto, de AX. AX é a componente x desse vetor, é a sombrinha no eixo x. Da mesma forma, eu vou traçar agora uma paralela ao eixo x, partindo da extremidade do vetor, e a sombrinha que vai acontecer aqui no eixo y, pessoal, é exatamente a componente y do vetor, que eu chamo, portanto, de AY. Então veja, nessa figura agora, eu não tenho mais 3 vetores, tá? O vetor A, pessoal, ele se transformou em 2 vetores. Ele se transformou num vetor x e se transformou num vetor y, tá? Então é como se x e y fossem os filhos do vetor A. Tudo legal, galera? Tudo bem? Bom, como é que eu calculo agora o módulo dessas componentes? Presta bastante atenção aqui, que aqui vem uma dica importante, tá? Eu digo que esse vetor A, pessoal, vai fazer, por exemplo, um ângulo alfa com o eixo x. Esse é o ângulo que ele faz com o eixo x. Tudo bem. Agora é o seguinte, ó, eu vou pensar aqui, deixa eu colocar aqui meu laser de novo aqui, ó. Eu vou pensar nesse triângulo aqui. Eu vou pensar nesse triângulo. Pessoal, faz o seguinte, ó.
Toma para mim aqui, por exemplo, o cosseno desse ângulo alfa. Pensa nesse triângulo retângulo aqui, ó, tá? Cosseno, galera, é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, o cosseno de alfa vai ser cateto adjacente, que é o AX, dividido pela hipotenusa, que é o A. Então, se eu passar o A multiplicando o cosseno, eu acho que AX vai ser igual a A cosseno de alfa. Então, é dessa maneira que eu calculo, tá, o módulo do vetor AX. Veja que eu não coloquei mais a setinha aqui em cima, tá? Estou tratando agora do módulo. AX vai ser igual a A cosseno de alfa. Da mesma maneira, se eu pegar agora o seno de alfa, né? Seno é cateto oposto. Quem é o cateto oposto a alfa? É esse cara. E você consegue ver, pessoal, que esse tamanho aqui é exatamente igual a esse tamanho? Então eu posso dizer que isso aqui é igual a AY. Então o seno de alfa, cateto oposto a y, dividido pela hipotenusa, que é A. Se eu passar o A multiplicando o seno, eu acho exatamente que AY vai ser igual a A seno alfa. Então é dessa maneira que eu acho as componentes, né? O módulo das componentes do vetor A. Perguntinha que todo mundo faz. Profinho, quando for a x eu sempre vou usar cosseno e quando for a y eu sempre vou usar seno? Pessoal, não. Depende de onde esse ângulo está. Mas eu vou te dar uma dica que você não vai esquecer nunca mais, tá? Ó, o cara que está colado ao ângulo recebe o cosseno. Có de colado, có de cosseno. Por exemplo, qual desses caras, o AX ou o AY, está colado ao vetor, está colado ao ângulo alfa? Você consegue ver que é o AX? Veja, o AX, ó, ele está colado ao ângulo alfa. Então é o AX que recebe o cosseno, A cosseno. O AY, ele não toca o ângulo alfa, ó, ele não toca o ângulo alfa. Então, se é o AX que recebe o cosseno, será o AY que vai receber o seno do ângulo alfa. Tudo bem? Bom, vamos utilizar essa simulação computacional aqui para mostrar para vocês como é que fica visualmente a componente desse vetor, tá? Então, eu peguei um vetorzinho aqui, tá? Uma setinha aqui. Esse vetor é vertical e o sentido é para cima. E eu vou colocar ele de forma inclinada, tá, pessoal? Mais ou menos assim, ó. Veja como é que ficam as componentes desse vetor. Ó, imagina sempre a sombrinha do vetor aqui no eixo X. Essa aqui, se eu chamar esse vetor de A, essa aqui é a componente AX do vetor. Essa aqui, portanto, será a componente AY do vetor, né? Se eu colocar ele aqui no eixo, ó, olha a componente AX e olha a componente AY. É muito importante você notar, deixa eu tirar aqui, ó. É muito importante você notar, pessoal, que um vetor vertical, por exemplo, ele não tem componente em x, ó. Um vetor vertical, ele é totalmente em y. Você viu que quando eu fiz isso aqui, ó, a componente x dele sumiu, né? Então ele vai ser um vetor totalmente em y. Por outro lado, se eu colocar esse vetor totalmente aqui, ó, na horizontal, veja que ele não vai apresentar componente em y. Ele será totalmente um vetor em x. Então, o vetor horizontal ele não tem componente em y e a componente x é exatamente ele mesmo. É do mesmo tamanho. É fácil você ver aqui. Tudo bem, pessoinhas? Tudo tranquilo aí com relação à componente de um vetor? Show de bola, hein? Vamos continuar. Exemplo. Vamos fazer um exemplo aqui prático utilizando um plano inclinado. A gente não viu o assunto de plano inclinado ainda, mas com certeza você já viu isso na escola e você sabe que aqui a gente tem que fazer várias decomposições vetoriais. Então, olha que interessante que a gente vai começar a fazer com vocês agora. Vamos lá. Bom, eu vou desenhar apenas uma das forças que atuam nesse plano inclinado. Você sabe que tem aí normal, tem atrito, mas eu vou colocar apenas o peso, que é esse vetorzinho vermelho. Eu te falo que o peso desse bloco é de 40 newtons. Tudo bem, pessoal? Show de bola. Galera, eu tenho interesse em decompor esse vetor, tá? No eixo tangencial à trajetória, ou seja, eu tenho um interesse em decompor esse cara, né? Nesse eixo aqui, ó, e nesse eixo aqui. Por que nesse eixo, hein, professor? Porque esse eixo aqui, pessoal, é a direção em que o bloco pode escorregar.
Então, eu não vou desenhar aqui o plano XY convencional, tá? Eu vou desenhar um eixo aqui e o outro eixo aqui. E a gente vai decompor esse vetor em cima desse par de eixos que eu desenhei. Olha aí, ó. Eu chamei o x agora desse inclinadozinho e o y dessa maneira. Tudo bem? Eu quero achar a componente x e a componente y desse vetor. Vai lá, como é que eu faço? Quero achar primeiro a componente x. E aí, prof? Vou traçar uma paralela a y, tá? E essa sombrinha ali, ó, é o vetor P no eixo x, que eu vou chamar agora de Px. Analogamente, vou traçar uma paralela a x que parte da extremidade do vetor, né? E aí, ó, eu traço a componente y do vetor P, que eu vou chamar de Px. Agora, talvez, venha a maior dúvida. E aí, professor, quem é que vai levar o seno e quem é que vai levar o cosseno? Bom, primeiro, você deve notar que esse ângulozinho aqui, deixa eu escrever para você. Esse ângulozinho aqui, pessoal, de 30 graus, ele vai vir aqui para cima, ó. Sério, professor, ele vai vir aqui para cima? Vai. Esse ângulo de 30 é exatamente esse ângulo de 30 aqui. Professor, por quê? Pensa comigo, galera. Pensa nesse triângulo aqui, ó. Pensa nesse triângulo aqui que eu estou desenhando, tá? Olha para cá. De acordo com o que está a setinha aqui. Bom, tu já sabe que esse ângulo aqui é de quanto, hein? 30 graus, esse mesmo ângulo. Então aqui é 30 graus. Se aqui é 30 graus e aqui é 90, é porque aqui tem que ser quanto, pessoal, para a soma 60 e 80? Tem que dar 60, né? Então esse ângulo aqui é de 60. Ora, se o ângulo entre Px e Py vale 90 e aqui já é 60, fica evidente que esse ângulozinho aqui, ó, é de 30 graus. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro isso aí para você. Então, se esse ângulo é de 30 graus, eu te pergunto agora, quem é que está colado ao ângulo de 30 graus? Py ou Px? E aí, pensou um pouquinho? Py está colado ao ângulo de 30 graus. Então, se Py está colado, Py receberá o cosseno. Show de bola, ó. E o Px irá receber, claro, o seno. Então, Px é P seno. Ora, quanto é que é o peso, pessoal? 40 newtons, eu te dei aqui embaixo. Quanto é que vale o seno de 30? 1/2. Então, 40 vezes 1/2, 20 newtons, será a intensidade, o módulo do vetor da componente x, né? Do vetor peso, ou seja, o Px. E o y, por sua vez, ele vai receber o cosseno, porque é o y que está colado ao ângulo de 30 graus. Vamos calcular isso aí? Vai lá. Px será o peso, que é 40. Legal? Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Simplifico 40 em cima com 2 embaixo. Fica apenas 20 raiz de 3 newtons, que é o valor, tá? Da componente x do peso, que é o nosso Px. Pessoal, espero que com esse exemplo você tenha ficado, ó, fera em fazer decomposição de vetores. E não confunda mais quem usará o seno e quem usará o cosseno. Tudo legal? Show de bola!